Hoje vou gravar a minha história para que seja colocado no meu site, denominado Lembranças, cujo objetivo desse site é estimular a outras pessoas a também gravar sua história, porque todo mundo tem uma história, tem o direito de fazer. E hoje eu vou começar fazendo um relato desde a parte acadêmica minha, desde a minha formação, da minha alfabetização. Fui alfabetizado na década de 60 com minha mãe, Helena, que se formou antigamente, era uma formatura no Colégio das Freiras, escola normal que chamava, e por ela ter uma instrução muito maior do que os professores do município, eu tive o prazer de fazer o primário até o 3º ano com ela. Fui colocado no Jackson, fiz um exame no Jackson e entrei no 3º ano primário. No 4º ano fiz o exame no Ateneu, chamava exame de admissão, que era como se fosse o vestibular hoje, difícil de entrar, mas eu passei e fiz o ginásio. E no final, 64, 65, para 66, fui fazer o científico em Belo Horizonte. Eu tinha um tio lá, morava, e lá me matriculei no Colégio Arnaldo, colégio de padre alemão, que foi a opção minha mesmo. Mas que simplesmente fiz o 1º e o 2º ano científico, porque no 2º eu já não aguentei mais, porque eu vinha do Ateneu, com liberdade total, e o colégio do padre alemão. Entre uma aula e outra, tinha que rezar o terço. E naquela época eu já fumava, etc. E arranjei uma opção de colega aqui para protestar. E aí no 3º ano caí fora e fui concluir o colégio científico no colégio Afonso Celso. Aí teve um acidente, infelizmente, com meu tio. Ele faleceu, eu tive que retornar a Aracaju. Retornando a Aracaju, eu não aguentei mais e permaneci em Aracaju. Queria ir embora. E arranjaram um emprego, eu saí do emprego e peguei uma carona com um colega meu que tinha morado comigo em Belo Horizonte, que chamava-se Carlos Pina. Foi conselheiro do Tribunal de Contas. Peguei uma carona no carro dele e dei tchau para Aracaju. Ele disse que só volto aqui agora depois de formado. E aí passei de 69 a 73 em Brasília. Tive o privilégio e a sorte de passar no vestibular na UNB. Fui representante estudantil na UNB. Fiz o curso de administração com certo louvor na época, né? Foi um dos maiores MGA, média geral acumulada. E fiz toda a base do curso de engenharia civil. Não concluí porque eu estava na época já querendo faturar, ganhar, ser empregado e deixei para lá. E daí, voltei para Sergipe, fiz o concurso para a Universidade Federal em 1975. Mas nesse período que passei em Brasília, eu tive a oportunidade de trabalhar na Telebrás, montei a Telebrás como estagiário. Trabalhei em vários ministérios, na Cotelb, e aí aprendi muita coisa na área da administração. Retornando a Sergipe, já no ano de 73 para 74, me apresentei em Sergipe em algumas empresas e dizia, administração, o que é que faz administrador, aqueles quadrados e tal, não tinha ainda. Nessa época, em 73 para 74, os cursos que tinham valor eram Direito, Medicina, Contabilidade, Economia, Engenharia e PAD. Então isso é que as famílias, administração ninguém sabia nem o que era. Mas eu fiz esse desafio. Tive o privilégio, quando cheguei aqui, de montar na Faculdade Tiradentes, montar o curso de administração todo. Levei o reconhecimento para Brasília, foi o 1º de Sergipe. Isso foi em 74 para 75. Em 75 fui exonerado da Telegipe por fazer um diagnóstico interno e indicar
por ironia do destino, uma menina que chamava, esqueço o nome, mas ela era preta. E eu indiquei para o coronel e o capitão para tomar o lugar da chefe das telefonistas. E aí foi um desafio que por aí eu fui exonerado. Mas aí dei sorte. Passei no concurso vestibular em 75, na Universidade Federal de Sergipe. E a partir daí comecei a trabalhar na UFES como professor, fui chefe de departamento. Na administração Aloysio de Campos, eu estava fazendo já o mestrado em Brasília, no curso de especialização em análise de sistemas e métodos, e o reitor foi me buscar para que eu implantasse a reforma no ano de 78. E tive o prazer de montar a reforma da universidade, esse campus que está aí hoje. Eu tive o prazer de instalar, eu, doutor Aloysio. E como eu dava aula na Tiradentes e dava aula na Federal, eu montei uma associação dos técnicos de administração em Sergipe, para misturar aluno da Federal com aluno Tiradentes. Porque na minha cabeça eu sabia que o Tiradentes saltava 30 técnicos em administração, a universidade saltava 4. Em 2 anos não ia ter mais emprego para a turma da universidade, só para o Tiradentes, porque ia ser muito mais aluno do Tiradentes. Aí eu fiz essa associação para juntar o aluno do Tiradentes com o aluno, está aí, está tudo no site. E aí tive o prazer de fazer a reforma administrativa na universidade, que me deu muito prazer, mas me deu muita, não é decepção, mas muita tristeza. Mas eu entendo hoje o desafio que foi. Vocês vão ver aí no site que você extinguir num dia todo a Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, Faculdade de Economia, Faculdade de Ciência Social, Filosofia, Direito, tudo numa resolução, e o povo dizer, foi aquele rapaz que acabou com a Faculdade de Medicina. Pense, a pressão. Mas eu tive o privilégio de fazer o plano de carga e salário. Como eu fiz um plano de carga e salário que os professores passaram a ter 3 níveis salarial, todo mundo foi enquadrado com um grande aumento de salário, aliviou mais um pouco. Mas foi uma grande experiência. Isso aí se deu na década de 70, 78, mais ou menos. Nesse período também, nessa década de 70, eu tive o privilégio de montar o Pronese, que já foi na década de 80, e na década de 77 ainda, na década de 70, como consultor, eu montei o plano de classificação da CAESB de Brasília, Companhia de Desenvolvimento, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, o plano de classificação de cargo da Codize, em Sergipe, e fui consultor do MEC durante mais de 4 meses para elaborar o sistema de classificação do MEC que eu já tinha feito em Sergipe. Agora vamos para a década de 80. Na década de 80, além eu saindo da universidade, já como professor, fui convidado pelo governo do estado para fazer o plano de governo João Alves, na 80 para 81. E nesta época, já em 81, eu fiz como consultor, convidado por Renato Garcia, o plano de classificação do DESO e o do IPS. E montei a UAS, a Unidade de Administração de Subsistema, que era um programa do Banco Mundial chamado Cidade de Porto Médio. Eu trouxe de Petrolina e era consultor do Banco Mundial. Nesta época, fizemos o plano de governo de João Alves. No plano de governo de João Alves, a gente implantou a Cohidro, a Fundese, a Fundesc, a Prodase, plano de cargos da Prodase, a Sergiportos e a Energip, consultoria da Energip. Nesse período de 80 também, até 92, fiz o plano de governo do governo Valadares. Foi o primeiro planejamento estratégico que implantou no Brasil, que foi em 87, e que hoje eu publiquei um livro de planejamento estratégico e resultado do meu doutorado. Na década de 90,
eu ainda chefe de departamento de administração, criei uma associação dos professores de administração e terminei o mestrado com a Universidade Federal da Bahia em administração da produção. Na década de 2000, eu, como consultor do Sindicato dos Médicos, fiz uma proposta do Plano de Classificação de Cargos para o Estado da Saúde, que IDEDA não implantou, depois veio o Jackson e implantou. Tive o privilégio também de, nessa década, do ano de 2014, 15, ser diretor do Departamento de Engenharia do Tribunal de Contas. E lá eu fiz algumas coisas interessantes. Criei lá 2 diretorias, de Tecnologia e Administração e a Diretoria de Comunicação. Nessa década ainda de 2000, a 2020 mais ou menos, eu trabalhei na Controladoria Geral do Estado e na Controladoria Geral do Município. E no ano de 2023 fui nomeado membro do Conselho da Fundação Federal Universidade de Sergipe como representante do MEC. E no ano de 2005, ainda da década ainda de 2000, tive o prazer de concluir o doutorado no mês de setembro, em julho, setembro, e lancei o livro e agora estou concluindo até fevereiro do mês que vem, ou março, o PhD. Então, veja bem, este é um resumo da minha história que você vai consultar aí no site, vai entrar e vai ver em cada abazinha os documentos referentes a cada coisa dessa. Foi um prazer enorme, eu espero que essa minha experiência, você que vai assistir, que tem uma história também. Vou abrir um site específico para quem quiser, das pessoas que têm história. Dou o endereço, a pessoa me procura e eu tenho certeza que vou ajudar em criar a história daquela pessoa. Então, meu objetivo é deixar exatamente para que cada um quiser, eu faço. É só me procurar, eu ajudo, tenho uma equipe de estagiário que vai me ajudar e cada um faz a sua parte. Então, esse é um desafio que eu gosto muito de desafio, vai ficar como minha lembrança no meu site, você vai ver aí, é só você entrar no site, é muita coisa que você vai ver no site, tem experiência minha esportiva, tem experiência da família, tem opção de coisa, tem uns projetos de desenvolvimento urbano que eu fiz aí, e era isso aí. Um bom passeio no meu site, quem vai ficar meu site, vai ficar meu e-mail, quem gostar me passa um e-mail e estou à disposição de cada um. Muito obrigado.